Olá, minha gente, tudo bom? Mais um encontro. Dessa vez vamos falar sobre o bruxismo. O que é isso? Tantas pessoas reclamam dessa reação, né? De sentir esse tipo de reação, às vezes muito dolorida, inclusive. Vamos ver o que é que pode estar por trás desse movimento que tantas pessoas reclamam ultimamente. Eu quero agradecer muito a tua presença, o estar junto, a tua colaboração, que você possa reproduzir para pessoas onde você perceba que esse material possa ter utilidade, possa colaborar. Eu estou à disposição para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, oficinas, workshops. Então, a gente pode escolher outros movimentos a partir desse material, desse encontro que fazemos aqui semanalmente. Mas vamos voltar o nosso olhar para essa questão do bruxismo. Cada semana eu penso alguma coisa interessante, que eu vejo como uma possibilidade interessante para trazer aqui para você, não é? E essa questão da compressão dos dentes ou do ranger dos dentes, essa força tão intensa e automática, né, que se faz na região da boca. O que isso mostra para nós? Eu trago aqui para vocês algumas questões pautadas, muitas delas, no material de base que eu utilizei do professor Adalberto Barreto, que é meu mestre, né, criador da terapia comunitária. E na terapia comunitária aparecem questões dos mais variados tipos, inclusive essa. E a questão da boca, da região da boca, o que ela simboliza, né? Vamos olhar assim, que lugar que é esse? O que essa região tem como função? Né? Qual é a importância dessa região bucal para nós? Vamos olhar isso numa perspectiva sistêmica, né? Numa questão assim de um olhar voltado para o cotidiano e para a funcionalidade desse órgão, né? Para a gente poder relacionar isso ao temperamento da pessoa que manifesta esse tipo de reação. Então, quando a gente fala em bruxismo, nós vamos pensar na região da boca, na cavidade bucal, né, que tem ali junto a língua, que tem os dentes, e que cada uma desses órgãos, né, cada um desses elementos tem uma função muito específica, porque a boca ela é a porta de entrada para o aparelho digestivo. A gente não pode esquecer disso, né? A gente pode ver a boca sob o ponto de vista médico, odontológico, alimentar, mas é importante a gente perceber nesse âmbito das relações, né, dos sistemas do corpo humano de maneira geral, que a boca ela dá a entrada, ela faz a entrada para o tubo digestivo, então para a digestão dos alimentos. E para que haja digestão, quando o alimento passa pela boca, o que a gente precisa fazer, né? O que vai ocorrer, de uma maneira muito simples a gente falando, né? O que você observa que ocorre? Que aqui nós não damos aula, a gente vai fazendo a relação das coisas para depois a gente chegar
na percepção da emoção e do sentimento que está por trás de tudo isso, né? Mas na boca vai acontecer a salivação, não é isso? A salivação, a identificação do sabor, né? E a mastigação para preparar o alimento para o processo posterior, para os processos posteriores, né? Que serão finalizados ali com a digestão. Então, quando eu não relaxo os meus dentes, né, a minha mandíbula, da maneira desejada, da maneira esperada, e quando eu mantenho essa mandíbula em tensão permanente, ora, muitas vezes durante o período do dia, outras vezes durante o período da noite, durante o sono. E o que significa essa compreensão intensa, involuntária? Porque o bacana é quando eu consigo perceber se eu estou acordada, não é? É quando eu consigo perceber que isso está acontecendo e aí automaticamente, conscientemente e voluntariamente eu vou buscar fazer um movimento contrário. Então, se eu sinto que existe uma tensão, é hora de eu parar um pouco, está sinalizando, quando eu estou consciente de que isso está acontecendo, acordada e voltando a minha atenção para isso, eu consigo, então, reconhecer essa compreensão e poder me perguntar, né? Poder olhar para isso e perguntar: o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo esse movimento? Ainda mais consigo fazer. Mandíbula, relaxa. Apazigua, tá tudo bem. Então, esse movimento de tensão e trazendo as coisas, né, que o professor Adalberto coloca para nós também pensarmos a respeito. Ele tem um livro, o livro mais recente do professor Adalberto é A Fala do Sintoma. Então ele traz vários sintomas, né? E entre eles, esses sintomas que surgem na boca, na língua e na região dos dentes. E aí a gente consegue ir mergulhando um pouco, né? Tenteando, e de repente você vai adentrando cada vez mais, se você está em busca de reconhecer o que está acontecendo de verdade, você vai adentrando mais profundamente. O que é que está me deixando tensa? O que é que está fazendo com que eu me mantenha em movimento constante mandibular? Eu posso estraçalhar as coisas com os dentes, não é assim? A mandíbula, alguns animais são capazes de matar com a força mandibular. Nós não conhecemos muitas vezes a força que temos, não é assim? Tanto não reconhecemos que muitas pessoas que têm o bruxismo, que desencadeiam essa reação, elas desenvolvem em decorrência desgaste dos ossos dentários. Então, a força colocada aí não é pouca
para ocorrer, fazer ocasionar o desgaste, vejam a força que está aí por trás, movimentando tudo isso, e por vezes a gente nem percebe. Então, o que é que está amedrontando? O que está te amedrontando? O que é que está difícil? Está sendo difícil de você digerir no campo afetivo e você está colocando toda a atenção naquilo que é concreto, né? Que é o alimento, que são os elementos concretos que passam pela boca para fazer digestão. Então, eu posso me fazer perguntas, né? É importante, inclusive, que eu me faça perguntas a respeito de eu querer não tapar o sol com a peneira e sim perceber o que é que está fazendo com que eu não me entregue de uma maneira relaxada ao ato de sentir prazer. Por exemplo, olha que pergunta bacana. Porque na boca eu tenho essa parte das papilas gustativas. E se eu estou com a atenção voltada para a tensão, se aquilo que eu tenho como fonte, como movimento mais recorrente é a tensão, é sinal que eu não estou me permitindo viver os outros aspectos que estão presentes também nesse momento em que eu recebo o alimento. Outras coisas que eu posso usufruir, me entregar nesse momento, né? Então, se eu estou colocando força exagerada em algo, num momento, numa região que não precisa dessa força para cumprir o seu papel, é sinal que tem coisas fora do lugar no meu campo afetivo. E que se eu consigo reconhecer isso, admitir isso, olhar para isso de uma maneira mais amadurecida, mais amorosa, mais tranquila, mais serena, apenas querendo entender, sem fazer pré-julgamento nenhum, sem me culpar de nada, sem exigir nada de mim. Mas se eu entro nesse movimento apenas com a intenção de perceber melhor o que é que está acontecendo, isso pode me levar para os caminhos de eu sentir segurança em parar de fazer isso, né? Existem muitos paliativos que a gente pode fazer do ponto de vista médico, né? Se enxergar bruxismo só do ponto de vista clínico, médico, não é? Então existem medicamentos, existem aplicações injetáveis, né? Mas também existem trabalhos terapêuticos, também existe práticas naturais, né? Como a gente tem a quiropraxia, estava querendo lembrar aqui da palavra, a quiropraxia, que vai, do ponto de vista, trazendo elementos também da cultura oriental, vai fazer a gente perceber não só o movimento mecânico que a gente está fazendo, né, mas também observar o que está relacionado emocionalmente a nós fazermos esse movimento mecânico. Então, nada na nossa vida é absolutamente isolada, né? Nós não somos fragmentados, ou uma coisa ou outra coisa. Então, o bacana do bruxismo
é a gente não ter medo, talvez seja, né, de entrar em contato com o nosso lado animal. O bruxismo não lembra um pouco isso? Essa coisa da fúria, da raiva com os dentes? A nossa boca, ela pode beijar, os lábios podem beijar, mas a boca também pode morder. Então, o que é que está acontecendo conosco, né, ou com a pessoa que está desenvolvendo o bruxismo nesse momento, que faz com que ela sinta necessidade de morder com tanta fúria, de mostrar tanto a sua ferocidade. Então, em algum campo, ela está segurando isso, ela não está querendo ou não está conseguindo perceber o que está havendo de verdade, né? Não está se dando a transparência daquilo que está acontecendo, mas isso precisa sair, né? Essa produção desse enraivecer, ele precisa vir para fora, porque senão o comprometimento mental dessa pessoa tende a ser muito sério, né? A impossibilidade da pessoa viver em sociedade tende a ser algo muito sério, um desequilíbrio proeminente, né? Então, o que o nosso corpo faz de uma maneira maravilhosa? Ele mostra algumas doenças, né, que a gente chama como doença, né, mas que na verdade ele tem reações. O nosso corpo mostra reações para que nós percebamos, consigamos perceber melhor, se desejarmos isso, perceber qual é a causa emotiva que está fazendo com que o corpo físico tenha essa reação, tenha esse desencadeamento. Então, essa coisa da raiva, o que está te enfurecendo, o que não está sendo fácil de você deglutir, o que está fazendo com que você produza mais raiva do que não diria nem do que o necessário, né? Porque a raiva ela nem é necessária, mas o que está fazendo com que você sinta esse sentimento de uma maneira tão além da conta, né? Tão fora do seu gerenciamento, né? O que está fazendo com que você se deixe dominar por esse sentimento de fúria, de uma certa forma, né? Esse sentimento de força descomunal com a qual você está se debatendo, você está se degladiando. Então, de uma maneira assim, muito simples, porém não simplista, né, querendo chegar no âmago aí, te dando dicas para chegar no âmago, essas perguntas, elas podem ajudar cada uma das pessoas que passa por uma situação semelhante a ir corrigindo essas causas, né? Porque ficar nos métodos paliativos, na plaquinha de silicone, que às vezes é muito importante, né? Ou nos medicamentos, ficar nos métodos paliativos pode ser importante em algumas situações. Mas olha que legal se a gente conseguir se afastar de vez desse tipo de reação. Perceber onde está a causa e a pessoa conseguir se acalmar, se acalentar, se fortalecer, né? Se acolher, mais do que tudo, sentir-se acolhida.
Porque o animal, minha gente, ele ataca quando ele se sente ameaçado. Então, o que é que está fazendo com que você se sinta, de repente, ameaçado, né? Olhar para isso, perceber isso, reconhecer que tudo que chega para nós, se chegou, é porque alguma coisa a gente pode aprender com isso, alguma coisa a gente pode fazer diferente na maneira de lidar com isso, né, da forma que estamos lidando com isso até o presente momento. E aí o que vai acontecer? Essa coisa vai embora, né? A gente se afasta desses vícios desnecessários, porque a gente não precisa produzir, cultivar, viver e digerir raiva. A gente não precisa. Mas é importante que nós saibamos de onde ela vem, né? O que movimentos que a minha mente está fazendo e que está se associando diretamente ao meu sentimento, e eu estou produzindo esse temor tão intenso na minha vida, relacionado a algo ou a alguma pessoa ou a alguém, né? O que é que está fazendo isso? Então, o bruxismo, ele tem, né, ele pode ser um aliado, um amigo bem importante, quando você busca junto com ele ou a partir dele tirar o véu daquilo que está encoberto, né? E começar a se corrigir, começar a se fortalecer. Às vezes é com a ajuda de um profissional, às vezes é por conta de práticas que você mesmo vai aprofundando, práticas de autoconhecimento, de relaxamento, de autoconfiança, que você vai fazendo isso, né? O que eu estou precisando fazer que não estou fazendo para me sentir protegida, para não me sentir ameaçada, né? O que eu preciso desfazer de crenças ou de movimentos que estão me dominando, que estão querendo me dominar e que estão me deixando fora do controle e fazendo com que eu mostre a minha fúria dessa maneira tão intensa, que é capaz de me ferir, inclusive. A forma que eu uso para mostrar que algo não está adentrando em mim de uma maneira satisfatória é uma forma onde eu estou me punindo fisicamente, inclusive, né? Estou desgastando os meus elementos concretos da minha boca, que é o meu osso, né? Que são os meus dentes. Então, olha que legal a gente poder perceber essas coisas, não é, minha gente? Essas coisas assim, nós seres humanos temos a emoção que nos permeia o tempo inteiro, e essa emoção, ela é como um cavalo indomável. E nós precisamos ir sem disputar força com ele, né? Sem trazer ali, dando murro em ponta de faca, nada disso, né? Sem fazer aquela disputa de quem é que é o mais forte, né? Aquela disputa no cabo de aço. Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente perceber a maravilha de que somos pessoas que temos dicotomias, que vivemos dicotomias, vivemos fragilidades, que
percebemos algumas situações de uma maneira tão fora de foco e damos motivos para o sofrimento, para a fúria ou para a raiva nos invadir e por vezes até nos dominar sem necessidade. Será que tem necessidade disso? Né? Que história é essa? Que roteiro é esse que eu estou criando na minha cabeça? E estou me sentindo menor, estou me sentindo pequeno, estou me sentindo ameaçado e estou sentindo que eu tenho que mostrar que eu sou forte. Mas será que mais importante do que mostrar que eu sou forte para os outros não é eu reconhecer essa fortaleza de verdade para mim mesmo? Porque todos nós temos fortalezas. E não precisa a gente provar isso para ninguém. Ela precisa estar visível apenas para nós. E quando ela não está visível para nós, ou às vezes ela está tão transparente, mas que eu não consigo ver, porque coloco véus e conto histórias e entro em nebulosas tão grandes que são feitas, né, no meu cotidiano, e eu vou entrando nessas nebulosas sem parar e perceber o que está acontecendo, e com isso eu vou me fragilizando e me distanciando das minhas fortalezas. Então o bruxismo talvez queira nos dizer assim: não precisa gastar força desnecessária. Você pode relaxar, confie. E aí, com isso, eu quero fazer um exercício aqui com vocês, nesse final, né, desse material. Além das vivências e dos exercícios que você pode ter a ideia de desenvolver a partir do que estamos conversando, para ir no movimento contrário ao bruxismo, eu vou desenvolver uma prática aqui com você. E antes disso, deixa eu só checar. Tem umas perguntas legais, além dessas que nós fizemos aqui, né? Mas umas perguntas importantes que o professor Adalberto Barreto também dá a dica de nós fazermos para quem tem essa reação, né, de compressão, essa compressão dentária tão intensa, né? Que ele diz assim: como anda, uma pergunta, né, legal, como é que anda a minha relação afetiva relacional? O que está acontecendo no campo afetivo? Como é que anda isso? Como é que eu estou sentindo isso, percebendo isso? Eu tenho dificuldade de mastigar, de ingerir, de digerir o que estão me oferecendo como alimento afetivo? Isso está acontecendo? Ou ainda, por que tenho medo, né, de entrar em contato com as minhas verdadeiras emoções e sentimentos? Porque eu estou tendo essa dificuldade, eu estou relutando em entrar em contato com minhas emoções e meus sentimentos. Será que isso faz sentido para você? Quando eu falo dessa maneira, quando eu trago essas questões. Então é claro que quando nós estamos atendendo as pessoas individualmente, a gente percebe o contexto, vão chegar as perguntas próprias para aquela pessoa. Mas aqui
eu já estou trazendo várias dicas para você ir percebendo e ir adentrando nessas reflexões, nessas autorreflexões tão importantes para perceber de verdade o que está causando tudo isso. E ajudar nesse tratamento, além da plaquinha, além da medicação que de repente está sendo utilizada. Tá certo, minha gente? Então, o exercício que eu quero fazer com você é um exercício onde eu te peço para você fechar os olhos. Você pode ficar sentado, mas pode também deitar. Fechando os olhos, prestando atenção na tua respiração. Você pode ir pegando aí junto de você um foninho de ouvido e não se preocupa mais em me ver. Apenas prestando atenção na minha voz e em você, nos teus movimentos respiratórios, como é que está a tua respiração, a intensidade dela, a velocidade dela, a temperatura. Não precisa interferir na respiração ainda, apenas observe. Quanto mais a respiração é ofegante, é alta, é ofegante, maior o sinal de que o corpo está pedindo para relaxar. Maior o sinal de atender o corpo em relaxamento. Então, observe a tua respiração e vá soltando, vá se entregando. Canaliza a tua atenção para a região facial. Perceba se você está com a sua mandíbula solta, não está com os dentes apertados nesse instante, se a língua está relaxada, se os músculos faciais estão relaxados, testa, bochecha. Relaxe. Coloque sua atenção nos ombros, na nuca. Coloque a sua atenção e solte. Dê a ordem para o seu corpo. Solte, afrouxe, relaxe, amoleça. Amoleça, solte, relaxe. Faça isso agora com os braços, mãos, tórax, coluna. Relaxe, afrouxe todos os órgãos do tórax, virilha. Relaxe, amoleça. Perna, coxa, joelhos, relaxe, amoleça, solte. Pés, planta dos pés, cada dedo. Sinta o seu corpo largado e, ao mesmo tempo, você percebendo tudo o que está acontecendo e dando a ordem para relaxar, para afrouxar. Como a gente faz em práticas de yoga. Relaxe, solte. E aí você procura deixar sua mente vazia, só prestando atenção na tua respiração. Agora vai educando a sua respiração, para ela ir ficando mais profunda,
Sinta a barriga se movimentar quando você respira. O ar entra, a barriga infla. O ar sai, a barriga murcha. Sente o diafragma fazendo essa movimentação. Faça pausas também com ar lá dentro e pausas no vazio. Você pode contar até 3 ou 5. Faça a contagem, utilize esse mesmo tempo para inspirar, segurar o ar, expirar e manter-se no vazio. Utilize esses 4 tempos na mesma contagem, relaxando, soltando. Meu querido professor Hermógenes, do método Hermógenes da Hatha Yoga, auxilia tanto nesse movimento de relaxamento. Então entregue-se, solte-se. E aí, você agora leva atenção para o seu corpo inteiro relaxado e tensiona. Faça o movimento contrário. Tensiona todo o corpo, enrijece totalmente o corpo, desde lá de cima, desde a face até os membros superiores, inferiores, totalmente tensos. Enrijece, enrijece. E agora solta, relaxa total. Larga. Mais uma vez, enrijece. Enrijece, faz cara feia. Enrijece totalmente, endureça. E agora solte. Entregue. Afrouxe. E pela última vez, tensione conscientemente todo o seu corpo, todos os nervos, músculos, ossos, todas artérias, todas as partes do corpo, músculos que você consiga perceber. E solte. Entregue. Agora entregue-se completamente. Relaxe completamente. Eu posso tensionar, eu posso afrouxar. Eu só tensiono quando eu me sinto em perigo, quando algo me ameaça. Quando eu consigo perceber que nada pode me ameaçar. Quando eu consigo perceber o que é que está acontecendo, eu consigo me entregar. Então você agora se entrega para essa luz, para esse relaxamento. Sinta como se fosse uma chuva, gotículas de água batendo no seu corpo inteiro, massageando o seu corpo inteiro. A temperatura dessa água é muito agradável. Essas gotículas, elas vão massageando seu couro cabeludo, face, tronco, braços, pernas. Você vai sentindo massageado por essas gotículas que vão tocando quando elas caem, de uma maneira que faz você reconhecer a sensação prazerosa e relaxante. Então, é um toque que provoca uma reação
harmoniosa esse toque e de entrega. Faça isso. A temperatura dessa água, desses pingos, dessa massagem, é aquela temperatura que você está precisando nesse momento. E você vive isso, sente isso, respira isso. Respire que tudo está bem. E que se a tensão chega, você pode destensionar. Preste atenção no que está acontecendo. Confie, entregue e agradeça. Respira essa sensação de que você pode oferecer benefícios a você. Respire a sensação da sua consciência. Respire o autoconhecimento que você tem de você, o encorajamento, a sua força interior. Respire confiança. Respire mais profundamente e solte, soltando completamente esse ar. Respire profundamente e solte. E uma terceira vez, respire profundamente e solte. E agora vai mexendo partes do seu corpo, você vai se preparando para retornar. Vai mexendo partes do seu corpo, extremidades, se espreguice, se achar conveniente. E vá abrindo seus olhos e voltando-se para cá. Tudo bem com você? Você conseguiu fazer essa vivência? Nós precisamos nos entregar a algumas situações sem medo. E se está acontecendo tensão, muito bem, não vamos brigar com ela, nem ficar com raiva dela. Vamos olhar para ela e dizer muito obrigada. Obrigada por você me mostrar que tem coisas que eu não estava vendo, mas agora eu sei que eu preciso ver. Minha gente, excelente semana, excelente prática ou práticas de autoconhecimento. E a gente se encontra na semana que vem com um novo tema. Grande beijo.